O Piauí, vamos falar agora de política, o Piauí tem o maior número de mulheres candidatas em eleições gerais da história. Em 94, ano em que Fernando Henrique Cardoso foi eleito para seu primeiro mandato como presidente, somente 5% das candidaturas foram preenchidas por mulheres. Só para dar uma cortada aqui, ó. Vamos trazer aqui o nosso faro fino da informação. Vamos estar se aquecendo, como é que se diz? Ele está intensificando o seu preparo físico, porque no domingo ele vai sair igual o Flash, aquele personagem da Liga da Justiça, aquele que anda rápido. Estou falando do nosso Tuxa! Aí, paz ou elegância, rapaz, segunda-feira, tá pronto aí. Meu amigo Tássio, boa tarde, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui. A primeira pergunta, pronto para a cobertura de domingo? Pronto, na trincheira da informação, como diz nosso amigo Elias. Boa tarde a você, Douglas, boa tarde a todos. Antes de só lhe dizer que, então eu cheguei ao seu dia de comunicação hoje, e quando eu cheguei aqui, tava uma logística danada aí, compra quentinha, compra almoço, lanche. Rapaz, pelo que eu vi aí, ainda não fui comunicado não, mas a cobertura vai ser longa, viu? Vai ser longa. Vai ser longa. Nós vamos divulgar aqui o horário, a cobertura. Eu, João, Tássio, Elias, Edra, Raimundo. Rapaz, o sistema o dia inteiro vai estar... Aliás, domingo vai se tornar um dia da semana qualquer. Nós só vamos sair daqui, João Magalhães, deste estúdio, quando nós apurarmos. Não é nem apurarmos. Quando tiver já tudo definido. Mas aí, assim, claro que define primeiro para governo, né? Para governador. Isso. Mas aí fica aquela expectativa para as vagas de deputado estadual, deputado federal, e tem que definir também. Ou seja, terminar, colocar a cartela aqui. Governador e vice-governador eleitos. Senador eleito. Depois, os 10 deputados federais e os 30 deputados estaduais. Mas, Tássio Cruz, falando em vagas, esse ano tem muita mulher, quer dizer, é um ano histórico no que diz respeito à participação feminina, e a gente até torce para que esse registro histórico não seja apenas na quantidade de candidatas, mas também na quantidade de eleitas, não é isso, Tássio? Isso mesmo, Douglas. Uma pauta muito bem pensada, com muito carinho, pela equipe do Jornal Dia, eu, João, nossa editora-chefe Adriana Magalhães, e ontem a gente fez essa matéria e repercutimos aqui hoje na TV, Douglas, esse número histórico. E a gente traçou um paralelo dos últimos 28 anos... Mas só um pouquinho ali. Como foi a participação das mulheres aqui no estado do Piauí, e a gente preparou até um material, Douglas, para mostrar para o amigo de casa os números dos 28 anos, o que simboliza essa eleição com o maior número de mulheres candidatas em eleições gerais da história do Piauí, um número que evidencia a eficácia nas práticas de delimitação e obrigatoriedade de percentuais mínimos de participação das mulheres. Podemos soltar o material que nós preparamos, Douglas? Olha só o salto que nós tivemos em 28 anos. Em 1994, ano que nós tivemos apenas 9 mulheres candidatas, nenhuma mulher eleita. Destas, Douglas, um fato curioso, 8 mulheres candidatas a deputado estadual e só uma mulher candidata a deputado federal. A ex-deputada e agora conselheira do TCE, Flora Isabel, disputou pelo Partido dos Trabalhadores em 1994 a eleição para deputada federal, como eu coloquei bem, o ano em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito para o seu primeiro mandato à frente da presidência da República. E olha como o número avança ano após ano até chegarmos a este ano de 2022, com 154 mulheres candidatas aqui no estado do Piauí. O número, Douglas, que simboliza 1.600% no aumento no número de mulheres candidatas. E se em 94 foram apenas 5% de todos os candidatos foram mulheres, hoje são 36% das candidatas, as mulheres representando 36% dos candidatos. Hoje são 74 candidatas a deputado federal, 67 candidatas a deputada estadual e 13 mulheres candidatas a cargos majoritários. Para a gente ver, Douglas, o salto que nós tivemos ao longo dos 28 anos, e alguns motivos são apontados por especialistas
como os principais para essa mudança. Um deles, a mudança na legislação, principalmente de 2009 para cá, que obrigou a uma cota mínima de 30% de candidaturas femininas. Nós tivemos, por exemplo, com a última reforma, a obrigatoriedade de que 30% de toda a receita seja destinada às mulheres. São ferramentas que vão acentuando as candidaturas e também a participação das mulheres nos parlamentos. Nós também, apesar de termos um percentual mais baixo, mas temos uma evolução de mulheres eleitas. Porém, Douglas, esse número, como você bem salientou, ele não pode ser apresentado como um número frio. E na matéria do Jornal Dia hoje, a gente destaca o risco, por exemplo, com as candidaturas laranjas, que nós tivemos exemplos nos últimos anos de mulheres que foram candidatas apenas para satisfazer essa obrigatoriedade e, com isso, forjaram candidaturas, receberam verba e sequer fizeram campanha. E isso o TSE, né, e o STF já criou jurisprudência de que é um crime grave que pode caçar toda a chapa. Então, em meio a desafios, em meio a dificuldades, as mulheres conseguem avançar no número de candidaturas, como estamos vendo aí este ano, um ano recorde. Não só no Piauí, viu, Douglas, como no Brasil também nós temos um recorde de mulheres candidatas em candidaturas proporcionais e majoritárias nessas eleições gerais. O número para se comemorar, né, Douglas? Ó, só coloca na tela aí, divide com o Tássio, coloca na tela para a gente, só bem rápido, fazer algumas observações. Então, você tem um número muito baixo, né? Em 94, você está vendo aí, ó, 1994, número muito baixo, 9 mulheres, né? 98, aí tem um salto considerável, né, para 40 mulheres, uma pequena queda em 2002 para 35, sobe pouco em 2006, quer dizer, 2006 não é tão longe assim, nós tínhamos apenas 36 mulheres candidatas. Aí começa a crescer, o salto é maior, de 2006 em diante, 105 em 2010, 127 em 2014, não é? Em 2018 nós tivemos, na última eleição geral, 137 e nesta eleição 154 mulheres. Inclusive um dado que nós vamos ficar atentos, muito atentos, pode encher a tela com o Tássio aí, nós vamos ficar muito atentos para, deste número aí, Tássio, saber efetivamente quantas vão ser eleitas, né? Isso, quantas vão ser eleitas. Como eu disse, Douglas, a média estadual ela acompanha a nacional. Nós temos hoje 9.239 mulheres candidatas em todo o Brasil, um percentual de 33,81% de candidaturas, ou seja, média, né? A tendência estadual obedece, né? Acompanha o ritmo também da nacional. Agora, lembrando que a obrigatoriedade, Douglas, é de 30%. Pois então, é, exatamente isso que eu ia falar. Você falou 30%, nós temos 33%. Então, quer dizer, está pouco mais do que é exigido pela legislação. Você precisa avançar mais. Você chegar a 40 e poucos por cento, tem que avançar um pouco mais. Tássio Cruz, daqui a pouco, política do dia. Vamos trazer, Douglas, a governadora Regina Souza fazendo duras críticas ao ex-ministro de Lula e agora presidenciável Ciro Nogueira, que tem sido muito crítico com o Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouquinho a gente traz a governadora fazendo duras críticas a ele. Ciro Nogueira ou Ciro Gomes? Ciro Gomes, perdão. Ciro Gomes. O Ciro Gomes, tem gente dizendo até que o homem está do lado do Bolsonaro. Está mais Bolsonaro do que Lula. Né? Mas realmente ele pegou daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, Douglas. Ela lembra a participação dele nos governos, né, do PT e lamenta. Vamos trazer os detalhes daqui a pouco. Já. Obrigado, meu amigo. Até daqui a pouco. Tássio Cruz, já na política do dia.